E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exemplo de equação modular. Nós vamos investigar quantas e quais são as soluções para esta equação. E na sequência nós vamos fazer uma prova real e verificar se essas soluções validam a equação. E por fim, nós vamos fazer uma interpretação geométrica da resolução dessa equação utilizando o conceito de função modular. Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você já é um inscrito, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos que serão lançados aqui no canal. Então vamos para a resolução. Então nesse 10º exemplo nós temos a seguinte equação, o módulo de x² menos 2x menos 3 é igual a 3. E para resolver uma equação modular, nós já vimos que primeiro nós precisamos isolar o módulo em um dos membros da igualdade para depois analisarmos quais são as possíveis soluções. E nesse caso, isso já está feito, portanto nós temos que este módulo é igual a 3. E nós podemos refletir sobre quais módulos têm o resultado igual a 3. E nós sabemos que o módulo de 3 é igual a 3 e também o módulo de menos 3 é igual a 3. E isso significa que nós vamos considerar tudo que está aqui dentro do módulo e resolver duas equações. Na primeira, nós temos que x² menos 2x menos 3 é igual a 3, porque aqui dentro do módulo nós podemos ter como resultado o número 3. No entanto, nós também podemos ter dentro do módulo um outro número, que no caso é o menos 3. Portanto, resolver esta equação modular equivale a resolver duas equações do segundo grau, sendo a primeira esta que eu já indiquei, e a segunda é esta aqui, na qual nós temos x² menos 2x menos 3 é igual a menos 3, uma vez que aqui dentro do módulo nós temos x² menos 2x menos 3, e tudo isso pode ser também igual a menos 3, assim como pode ser igual a 3. E é por isso que nós temos que resolver essas duas equações do segundo grau. No entanto, nós já podemos observar que ambas as equações não estão na forma geral de uma equação do segundo grau. Mas qual é a forma geral de uma equação do segundo grau? A forma geral de uma equação do segundo grau é esta aqui, na qual nós temos ax² mais bx mais c é igual a 0. Mas por que elas não estão nesta forma? Porque elas não estão igualadas a 0. Portanto, o que nós vamos fazer agora é igualar cada uma dessas equações a 0. Então vamos começar por esta equação aqui da esquerda. E nesta equação nós temos x² menos 2x menos 3 que é igual a 3. E a nossa intenção é zerar tudo que nós temos aqui no membro direito da igualdade. Para isso, basta subtrair 3 em ambos os membros. E aqui nós teremos 3 menos 3. E 3 menos 3, nós sabemos que será igual a 0. No entanto, nós temos que subtrair 3 também no membro esquerdo. Nós vamos ficar com x² menos 2x menos 3 menos 3. E menos 3 menos 3 é igual a menos 6. Portanto, a equação do segundo grau que nós chegamos é a seguinte, x² menos 2x menos 6 que é igual a 0. Agora nós vamos considerar essa segunda equação e também igualá-la a 0. Para isso, nós temos aqui no membro direito da igualdade o número menos 3. E como eu tenho o número menos 3 no membro direito da igualdade, eu preciso pensar assim, qual número eu preciso somar ou subtrair aqui neste membro para que aqui no membro direito eu tenha um 0. E nesse sentido, nós sabemos que para que este membro da igualdade seja zerado, nós precisamos somar 3 em ambos os membros da igualdade, uma vez que menos 3 mais 3 será igual a 0. E nós vamos ter o seguinte, x² menos 2x menos 3 mais 3, porque nós estamos somando 3 em ambos os membros da igualdade, e isso é igual a menos 3 mais 3. E nós sabemos que menos 3 mais 3 é igual a 0. E no membro esquerdo da igualdade nós temos x² menos 2x menos 3 mais 3. E menos 3 mais 3 também é igual a 0. Ou seja, nós realizamos basicamente a mesma operação em ambos os membros da igualdade aqui. Dessa forma, nós chegamos à seguinte equação. x² menos 2x é igual a 0. E agora nós já temos duas equações do segundo grau. E essa segunda equação do segundo grau, ela é incompleta, porque nesse caso o c é igual a 0. Mas agora nós vamos resolver cada uma dessas duas equações. E para resolver cada uma dessas duas equações, nós vamos utilizar esta fórmula resolutiva, na qual nós sabemos que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E tudo isso dividido por 2 vezes a. Então agora vamos resolver estas equações. Então, para resolver essas duas equações, nós precisamos ter em mente que elas estão na forma geral de uma equação do segundo grau e que nós sabemos identificar quais os valores dos coeficientes a, b e c. Portanto, vamos começar por esta equação que está aqui na esquerda. E antes de resolvê-la, nós precisamos identificar os três coeficientes, a, b e c. E nós sabemos que o coeficiente a ele é igual a 1.
porque ele é aquele coeficiente que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. O coeficiente b é igual a menos 2, porque ele é aquele coeficiente multiplicado pela incógnita x. E o coeficiente c é igual a menos 6, que não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita. Dessa forma, nós já podemos substituir esses três valores na nossa fórmula. E nós teremos que x é igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 multiplicado por a, que é 1, multiplicado por c, que é menos 6. E tudo isso dividido por 2 multiplicado por a, que nesse caso é igual a 1. E desse modo nós já conseguimos resolver algumas operações. Nós sabemos que menos 2 é igual a 2. E aqui dentro do radical nós temos o seguinte, menos 2 elevado ao quadrado, que é menos 2 multiplicado por menos 2, que é igual a 4. E nós também temos menos 4 vezes 1 vezes menos 6. E realizando o jogo de sinais, nós chegaremos a um resultado positivo, porque nós temos um número negativo com um número positivo com outro número negativo. E o produto desses três números será positivo porque nós temos menos com mais, que terá como resultado um número negativo, e este número negativo multiplicado por outro número negativo terá como resultado um número positivo. E o nosso cálculo será 4 vezes 1, que é 4, vezes 6, que é 24. E dentro do radical nós precisamos agora resolver 4 mais 24. E no denominador nós temos 2, uma vez que 2 vezes 1 é igual a 2. E agora nós já podemos resolver o que está aqui dentro do radical. E nós sabemos que 4 mais 24 é igual a 28. Portanto, nós sabemos que x é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 28 dividido por 2. E agora nós podemos nos perguntar, o que pode ser feito aqui? Nós podemos considerar esse 28 e decompor este número em fatores primos. Mas como seria essa decomposição? Então nós vamos relembrar. Então nós vamos decompor 28 em fatores primos. E o menor número primo pelo qual nós podemos dividir o 28 é o número 2. Logo, 28 dividido por 2 é igual a 14. 14 nós podemos dividir novamente por 2, e nós sabemos que 14 dividido por 2 é igual a 7. Agora, o 7 só pode ser dividido por ele mesmo, uma vez que 7 é um número primo. Portanto, nós teremos como resultado aqui 1. E nós sabemos que o número 28, ao ser decomposto em fatores primos, pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado multiplicado por 7. Porque aqui nós temos três fatores, o 2 e o 7. Dessa maneira, escrever a raiz quadrada de 28 é a mesma coisa que escrever a raiz quadrada de 7 multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Por quê? 7 vezes 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 4, que é igual a 28. Mas por que eu fiz isso? Mas por que nós reescrevemos o 28 desta maneira? Porque assim nós podemos simplificar o expoente 2 com o índice 2 da raiz. E esse 2 pode ser tirado do nosso radical. E nós teremos o seguinte, 2 mais ou menos 2 vezes raiz de 7 e tudo isso dividido por 2. E observando agora este número, nós já notamos que nós conseguimos colocar o 2 em evidência. E nós teremos o seguinte, 2 multiplicado por 1 mais ou menos a raiz de 7 dividido por 2. E eu sei que se eu multiplicar 2 vezes 1, eu vou voltar neste 2, e 2 vezes mais ou menos a raiz de 7 será igual a mais ou menos 2 raiz de 7. Mas por que eu fatorei então? Porque assim eu consigo simplificar este 2 que está no numerador com o 2 que está no denominador. E eu terei 2 dividido por 2, que é igual a 1. E 1 multiplicado por 1 mais ou menos a raiz quadrada de 7 é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de 7. Dessa maneira, nós já chegamos a duas soluções para a nossa equação modular. A primeira é x1, que é igual a 1 mais a raiz quadrada de 7, e a segunda é x2, que é igual a 1 menos a raiz quadrada de 7. Portanto, nós já resolvemos a primeira equação do segundo grau e já obtivemos duas soluções para a nossa equação modular. Vamos agora analisar se nós temos mais soluções para esta equação. A nossa segunda equação do segundo grau é a seguinte, x² menos 2x, que é igual a 0. E nós podemos resolvê-la utilizando esta fórmula ou então utilizando uma fatoração. Então, eu vou resolver das duas maneiras. Primeiro, utilizando a fatoração e depois utilizando a fórmula. Mas como eu posso resolver esta equação utilizando uma fatoração? Bom, eu posso observar que aqui eu posso colocar o x em evidência e eu terei o seguinte produto, x vezes x menos 2, e isso é igual a 0. Vocês podem observar que se eu multiplicar x por x, eu vou voltar a x², e x vezes menos 2, eu volto a menos 2x. Mas por que eu fatorei então? Eu fatorei porque eu posso fazer a seguinte análise. Eu tenho aqui o produto de um número x multiplicado por x menos 2 é igual a 0. E quando eu tenho aqui um produto é igual a 0, eu já posso concluir que ou este primeiro fator é igual a 0,
ou o segundo fator é igual a zero. Logo, eu tenho duas possibilidades de solução, sendo que uma delas eu tenho que x é igual a zero, e na segunda delas eu tenho que x menos 2 é igual a zero. E se x menos 2 é igual a zero, eu já posso concluir que x é igual a 2. Porque aqui nesta equação, basta somar 2 em ambos os membros da igualdade e eu chegarei que x é igual a 2. Portanto, dessa maneira, nós já resolvemos a segunda equação e nós já obtivemos mais duas soluções para a nossa equação modular. No entanto, nós vamos resolver esta equação também utilizando esta fórmula resolutiva. O primeiro passo é identificar os coeficientes a, b e c. E nós sabemos que a é igual a 1. Porque a é aquele coeficiente multiplicado pelo x ao quadrado. B é igual a menos 2, porque b é aquele coeficiente multiplicado por x. E c, neste caso, é igual a zero. Agora, nós vamos substituir os valores de a, b e c na nossa fórmula. E nós sabemos que x será igual a menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado, ou seja, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 multiplicado por a, que nesse caso é 1, multiplicado por c, que neste caso é 0. E tudo isso dividido por 2 multiplicado por a. E a, neste caso, é igual a 1. Agora nós já conseguimos resolver algumas operações. Primeiro, menos 2 é igual a 2. Uma vez que nós temos o jogo de sinais aqui entre esses menos. Além disso, dentro do radical nós temos menos 2 ao quadrado, que é igual a 4, e nós temos menos 4 vezes 1 vezes 0. Nós sabemos que menos 4 vezes 1 é igual a menos 4, vezes 0 é igual a 0. Portanto, dentro do radical nós temos 4 menos 0, e 4 menos 0 é igual a 4. Portanto, basta calcular a raiz quadrada do número 4. E a raiz quadrada do número 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E assim chegamos que x é igual a 2 mais ou menos 2 dividido por 2. E vamos calcular cada uma das duas raízes. Na primeira, que eu estou chamando de x3, nós temos 2 mais 2 dividido por 2. E 2 mais 2 é igual a 4. E 4 dividido por 2 é igual a 2. No caso da próxima solução, que eu estou chamando de x4, nós temos 2 menos 2, que é igual a 0, e 0 dividido por 2 é igual a 0. Portanto, para esta equação modular, nós determinamos 1, 2, 3, 4 soluções. Agora que nós determinamos essas 4 soluções para a nossa equação modular, nós vamos fazer uma prova real e verificar se essas 4 soluções validam a nossa igualdade. E para fazer esta prova real, nós vamos considerar as 4 soluções que nós obtivemos. E nós vamos substituí-las uma por uma no lugar de x e calcular se este módulo será de fato igual a 3. Então vamos começar pela primeira solução. Nesta solução, x1 é igual a 1 mais raiz de 7. Então, em todos os lugares em que aparece o x aqui dentro do módulo, nós vamos trocar por 1 mais raiz de 7. Então nós temos x ao quadrado, ou seja, 1 mais raiz de 7 ao quadrado, menos 2 vezes x, ou seja, menos 2 vezes 1 mais raiz de 7, menos 3, e tudo isso em módulo. E esse resultado terá que ser igual a 3. Então vamos resolver tudo isso que está aqui dentro do módulo. Nesse primeiro ponto, nós temos o quadrado de uma soma. E nós podemos resolver esta parte multiplicando termo a termo, ou então utilizando o produto notável que se refere ao quadrado de uma soma. E por este produto notável, nós sabemos que o quadrado de uma soma será igual ao quadrado do primeiro termo, ou seja, 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 1, ou seja, 2, vezes o segundo termo, que é raiz de 7, ou seja, 2 raiz de 7. E tudo isso somado com o quadrado do segundo termo, o qual é raiz de 7 elevado ao quadrado, que é igual a 7. E se você não lembra dessa relação, você pode multiplicar termo a termo, da seguinte maneira: 1 vezes 1, mais 1 vezes raiz de 7, mais raiz de 7 vezes 1, mais raiz de 7 vezes raiz de 7. E vocês vão chegar a este mesmo resultado. Na sequência, nós multiplicamos menos 2 por 1 mais raiz de 7. Ou seja, menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2, e menos 2 vezes mais raiz de 7, que é igual a menos 2 raiz de 7, por conta do jogo de sinais. E tudo isso menos 3 dentro do módulo. E agora dentro do módulo nós já podemos verificar algumas situações. Nós temos aqui mais 2 raiz de 7 e menos 2 raiz de 7. Isso nos permite cancelar esses dois termos. E agora nós temos 1 mais 7, que é igual a 8, menos 2, que é igual a 6, menos 3, que é igual a 3. Portanto, nós temos o módulo de 3. E o módulo de 3 é igual a 3. Portanto, nós obtivemos justamente a resposta que nós esperávamos e verificamos que a solução 1 mais raiz de 7 é uma solução válida para a nossa equação modular. Agora vamos fazer uma prova real com a segunda solução que nós obtivemos, na qual x2 é igual a 1 menos raiz de 7. E em todo lugar em que x aparece, nós vamos substituí-lo por 1 menos raiz de 7. Portanto, nós temos o módulo de
1 menos raiz de 7 elevado ao quadrado, que seria o nosso x ao quadrado, menos 2 multiplicado por x, ou seja, menos 2 multiplicado por 1 menos raiz de 7, menos 3 em módulo. E nós vamos resolver todos esses cálculos aqui dentro do módulo e verificar se este módulo será de fato igual a 3. No caso de 1 menos raiz de 7 elevado ao quadrado, nós podemos multiplicar termo a termo, ou então utilizar o produto notável que se refere ao quadrado de uma diferença. E pelo quadrado de uma diferença nós temos o quadrado do primeiro termo, ou seja, 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1, menos 2 vezes o primeiro termo, ou seja, menos 2 vezes 1, que é menos 2, vezes raiz de 7, ou seja, nós temos menos 2 raiz de 7. E tudo isso somado com o quadrado do segundo termo, ou seja, raiz de 7 ao quadrado, que é igual a 7. E depois multiplicamos menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2, e menos 2 vezes menos raiz de 7, que será igual a mais 2 raiz de 7. E tudo isso menos 3 dentro do módulo. E agora neste módulo nós já podemos observar que nós conseguimos simplificar menos 2 raiz de 7 com mais 2 raiz de 7. E o que nos resta é o seguinte: 1 mais 7, que é igual a 8, menos 2, que é igual a 6, menos 3, que é igual a 3. Portanto, nós temos o módulo de 3. E o módulo de 3 é igual a 3. E nós chegamos justamente à resposta que nós esperávamos. E verificamos que a solução x2 também é uma solução válida para a nossa equação modular. E agora nós vamos verificar esta solução que nós obtivemos, na qual x4 é igual a 0. Em todo lugar em que aparece x, nós vamos substituir por 0. Ou seja, aqui nós temos x ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, que seria 2 vezes x, e tudo isso menos 3 dentro do módulo. E nós sabemos que 0 ao quadrado é igual a 0, menos 2 vezes 0, que é igual a 0 também, e tudo isso menos 3. Portanto, dentro do módulo nós temos 0, menos 0, menos 3. E o resultado de tudo isso é igual a módulo de menos 3. E o módulo de menos 3 é igual a 3. E nós chegamos justamente à resposta que nós buscávamos obter. Nós já podemos verificar que esta quarta solução também valida a nossa equação modular. E agora nós vamos verificar esta última solução, na qual x3 é igual a 2. Em todo lugar em que aparece x aqui dentro do módulo, eu vou substituir por 2. E nós teremos x ao quadrado, ou seja, 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes x, ou seja, menos 2 vezes 2, menos 3, tudo isso em módulo. Nós vamos resolver este módulo e verificar se o resultado dele será igual a 3. Então nós temos 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4, menos 2 vezes 2, que será igual a menos 4, e tudo isso menos 3, que nós repetimos aqui embaixo. Ou seja, nós temos 4 menos 4, que pode ser simplificado, cancelado, porque 4 menos 4 é igual a 0, e o que nos resta é módulo de menos 3. E o módulo de menos 3 é igual a 3. Portanto, nós chegamos novamente a uma resposta que nós já esperávamos obter. E nós verificamos que esta quarta solução também valida a nossa equação modular. E agora nós vamos fazer uma interpretação geométrica da resolução desta equação modular, utilizando o conceito de função modular. Para realizar a interpretação geométrica da resolução dessa equação, nós vamos considerar uma função f, na qual o conjunto dos domínios é o conjunto dos números reais e o conjunto do contradomínio também, de forma que essa função f é definida como o módulo de x ao quadrado menos 2x menos 3, e nós vamos determinar para quais valores de x nós temos que f de x é igual a 3. E isso significa resolver a mesma equação modular que nós acabamos de resolver. E nós já verificamos que existem 4 soluções, e cada uma dessas 4 soluções é representada por uma reta que é paralela ao eixo das ordenadas. Nós vamos verificar a interseção dessas 4 retas com a nossa função f, então vamos analisar o gráfico da função f. E como vocês podem observar, o gráfico da função f está aqui indicado em verde. Nós vamos plotar o gráfico dessas 4 retas. Vamos começar pela reta x2, na qual sabemos que x2 é igual a 1 menos raiz de 7. No entanto, é importante ressaltar que o valor aproximado de 1 menos raiz de 7 é menos 1,65. Portanto, vamos traçar o gráfico de x2 e observar que este gráfico passa justamente neste ponto, que é aproximadamente menos 1,65. E se nós considerarmos o ponto de interseção da reta x2 com a função f, e neste ponto podemos observar que o valor de y será igual a 3. Agora vamos traçar a reta x4 é igual a 0, e vocês podem observar que o ponto de interseção entre essa reta e a função é exatamente aquele no qual o endereço para y também é igual a 3. Agora vamos plotar o gráfico desta solução, na qual x3 é igual a 2.
e nós teremos a seguinte situação. E nessa situação, vocês podem observar que o ponto de interseção entre a reta x3 e a função f é aquele no qual o endereço de y também é igual a 3. E por fim, nós vamos plotar o gráfico da reta x1, na qual sabemos que x1 é igual a 1 mais a raiz de 7. No entanto, precisamos saber o valor aproximado de 1 mais a raiz de 7. E esse valor é aproximadamente 3,65. Então, nós sabemos que esse valor vai estar entre o 3 e o 4. E ao plotar o gráfico da reta x1, nós vamos obter que o ponto de interseção entre a reta x1 e a função f é justamente aquele ponto no qual o endereço de y é igual a 3. E como vocês podem observar aqui, no caso das 4 retas, elas interceptam a função no ponto no qual o endereço para y é igual a 3. Ou seja, isso significa que se nós traçarmos a reta definida como y é igual a 3, essa reta vai interceptar a função e essas 4 retas que nós determinamos como solução justamente nesses pontos em azul. Vejamos, nesse caso nós temos aqui a reta y é igual a 3 e vocês observam que ela intercepta a função e as 4 retas justamente nesses 4 pontos de interseção entre essas retas e a função f. E com isso, nós podemos verificar geometricamente mais uma interpretação para a resolução desta equação modular e concluir mais uma vez que as 4 soluções que nós obtivemos validam a nossa equação modular. E neste exemplo 10, nós temos exatamente 4 soluções para a equação modular e essas 4 soluções estão indicadas por x1, x2, x3 e x4. Se você resolveu essa equação de uma outra maneira ou tem alguma dúvida em relação a essa resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito de uma mesma equação. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais equações, questões, desafios, problemas e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist na qual nós resolvemos diferentes equações modulares. Então você já pode conferir para tirar suas dúvidas a respeito de outras equações modulares. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.